Senhora presidente, senhor ministro, Maurício, coordenador do PAC. Ministro, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, dizer da satisfação dos parlamentares do Centro-Oeste em ver que o governo se preocupa com a integração da região. Embora alguma das rodovias e a ferrovia estivesse no PAC, eu acho que o processo de concessão vai abrir novos horizontes para aquela região. A gente tem lutado muito por essa integração na região, Goiás com Mato Grosso do Sul. Nós estamos aí separados pelo Rio Araguaia. E a duplicação da BR-364, que é de fundamental importância para nós, a concessão da BR-060, a ferrovia, a extensão da ferrovia Norte-Sul até Estrela do Oeste, a ferrovia ligando Campo Norte a Lucas do Rio Verde, Água Boa, no Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, são obras de extrema importância. Eu só acrescentaria o seguinte, ministro. Primeiro, eu acho que a nova modelação... Deixa eu ver se eu sento no lugar mais fácil. Não, está bom aqui. Que a nova modelação acho que favorece. No entanto, no meu estado, eu sinto que há uma grande dúvida em relação aos financiamentos. Em relação a essa integração que eu disse, eu acho que nós estamos com uma dificuldade em relação a uma rodovia que eu acho que faltou, não sei por que razão, que ela faz parte do circuito da soja, que nós chamamos lá, que é a rodovia BR-452, que liga a cidade de Rio Verde a Itumbiara e se estende até Chapecó, em Minas Gerais. Essa rodovia é de extrema importância para formar todo essa ligação, essa integração a que me referi. Como eu disse que há uma certa inquietação em relação ao financiamento, que não está ainda muito claro, e eu diria até mesmo que falta também uma motivação entre os governadores. Eu acredito que não só entre os governadores, como também os institutos, as instituições regionais. Eu acho que a SUDECO está muito ausente de tudo isso. Nós temos um fundo de infraestrutura que poderia servir não para essa modelagem que demanda um volume maior de recursos, mas para ligações internas dentro da região que pudesse favorecer o acesso. Então, eu acho que falta essa motivação, primeiro, engajamento real dos governadores nessa proposta, porque acredito que não seja uma proposta de um governo, do governo federal, ela precisa de parceria com os governos estaduais, ela precisa de envolvimento do setor privado, de motivação, e acho que essa motivação é fundamental para que a gente venha atingir os objetivos propostos. Em relação à ferrovia Norte-Sul, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se já existe algum sinal de alguma empresa que se propõe a querer ou a desejar a utilização, faltou o termo, a utilização daquele trecho ligando Palmas à cidade de Anápolis. Eu acho que nós estamos com essa ferrovia parada há muito tempo, nós temos uma grande expectativa de que ela venha a funcionar, e eu não saberia, a gente já houve uma inauguração, mas ela não sai do lugar. Outra preocupação é a BR-153, que é paralela à ferrovia. Ela foi concedida a uma empresa, mas ela está inteiramente paralisada. Eu não sei, a empresa me parece que tem problemas de ordem financeira e ela paralisou toda aquela expectativa que nós tínhamos de
de fazer com que ela pudesse ser duplicada e posteriormente concedida. Por fim, eu gostaria só de fazer uma observação em relação às centrais elétricas de Goiás. Foi feita a federalização da empresa. Essa federalização ela foi feita através de um acordo que durou aí cerca de 2 anos. Foi o melhor para o Estado na situação que se encontrava a empresa. A Eletrobras aportou um recurso que permitiu, posteriormente, a renovação da concessão, e com a renovação da concessão, obviamente, o Estado e a União ganham, porque a empresa passa a ter um valor de mercado. Portanto, o governo de Goiás trabalha com o governo federal essa privatização. Ela está sendo feita com muito cuidado. Ela hoje é uma necessidade para o Estado, uma vez que o Estado se desenvolve, cresce acima da média nacional, mas tem uma deficiência enorme na área de energia. Portanto, essa privatização é fundamental para que haja o crescimento e o desenvolvimento do Estado. No mais, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência e dizer que nós temos participado intensamente dessa discussão e gostaria de ver, uma vez que nós recriamos a SUDECO, eu gostaria que a SUDECO tivesse um papel mais importante nessa motivação e nessa integração da região Centro-Oeste. Pois não, ministro, claro. Pela ordem, senhora presidente. Com todo direito. Só um minuto aqui. Tá. Pela ordem, senhora presidente. Merecido, né? Com certeza. Pois não, senador Ataíde. Como Vossa Excelência sabe, os trabalhos dessa casa são tantos. Sim. E eu tive que me ausentar, me inscrevi e tive que me ausentar, mas o nosso assessor aqui presente me chamou a tempo para falar após a senadora Lídice da Mata. E Vossa Excelência agora anuncia o nome da senadora, Lúcia Vânia, do nosso querido senador Blairo, a quem eu tenho o maior respeito. Mas eu cheguei a tempo da minha ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência olhasse com carinho essa nossa senador, sequência. Eu, na verdade, claro, o senador Garibaldi Filho teve que se ausentar em função aqui de um compromisso. Acabou exatamente de chegar. Pronto. Compromisso foi rápido. Mas, como eu ia dizendo, eu vou passar... A tristeza dela é que ela estava gostando. Não. É porque ela está se sentindo apertada, então passa o aperto para o presidente. Exatamente. Não, mas eu vou passar para o senador Garibaldi Filho. Apenas estava dizendo ao senador Ataídes que eu segui aqui exatamente o roteiro que o senador Garibaldi Filho deixou. Ou seja, a senadora Lúcia Vânia, que já falou, a senadora Lídice, só resta agora, né, com todo o respeito, exatamente para o senador Blairo Maggi e Vossa Excelência, tá certo? Né? Vamos ouvir o senador Blairo, então, todo melhor. Com certeza. Vocês vão só tirar Deus sabe essa altura. Tá, pela ordem alfabética, está em ordem decrescente, senador Blairo. O senhor está primeiro, o B. O senador Ataíde está depois. Estou primeiro. Não, vamos... Então, tudo bem. Não, vamos terminar tirando para o ímpar aqui. Na verdade, com todo prazer. Não tem. O grande problema agora é que o ministro tem um compromisso. Ele fez um apelo, porque ele tem um compromisso daqui a um certo tempo, né? Exato. Senador, eu vou passar aqui a palavra ao senador. Ele tem muito pouco tempo, então... Mas eu confio no poder de síntese. Senador, devolver aqui os trabalhos ao senador Garibaldi Filho, pedir só, senador, aqui, eu quero só entregar aqui formalmente o ofício pedindo a inclusão no PAC 3 da ampliação do VLT lá da região metropolitana de Natal, conforme eu tinha mencionado, que é o sistema lá, o tramo norte, que vai ligar até São Gonçalo, aeroporto internacional. Do Rio Grande do Norte, deixa eu aparecer na foto. Chegue. Não, claro, isso aqui é uma luta da qual o senhor faz parte também.
Maurício, ô Maurício, por favor, Maurício. Quer comprometer mesmo. Senador Blairo Maggi, senador Ataíde entrou em acordo. Acordo. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Quero saudar o ministro Nelson Barbosa, também o doutor Maurício que está conosco. E eu saí para caminhar pela manhã, vocês já estavam aqui. Eu fui caminhar, voltei, fui ao Banco do Brasil e vocês continuam aqui. Mas eu só quero fazer uma referência ao ministro Nelson Barbosa, de dizer que a gente fica ouvindo aqui os parlamentares, como, por exemplo, agora a senadora Fátima, o presidente Garibaldi, de estados mais distantes da minha região, né, como o Rio Grande do Norte, e eu nem conheço o Rio Grande do Norte, quer dizer, então eu não conheço os problemas do Rio Grande do Norte. Imagine cada um desses estados, né, com seus parlamentares aqui defendendo suas bandeiras, seus pontos de vista, e o quanto é difícil para o governo coordenar tudo isso, né, e resolver todos os problemas que estão aí colocados, todos eles muito justos, né? Cada um na sua visão, na sua particularidade. Outro dia o meu secretário aqui, o chefe de gabinete, o Cacilho, foi ao Rio Grande do Norte, e o presidente Garibaldi falou para ele, ó, não deixa o senador Blairo Maggi vir aqui porque a estrada está muito feia, está muito esburacada para chegar no aeroporto. Foi esse o recado que eu cheguei. Tem que primeiro arrumar a estrada para depois ir lá visitar. Mas para você ver como são as coisas e a particularidade de cada um. Então eu quero, de todo o plano apresentado ontem, eu quero me ater aqui a alguns comentários com respeito ao Estado de Mato Grosso. E não para questioná-lo, ministro Nelson, mas mais também para dar uma satisfação para a minha região, para a região de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, Rondônia, o Pará e o Tocantins e também o Goiás e Mato Grosso Sul. É a nossa região centro-oeste ligada um pouco com o norte e que esse plano que foi apresentado pelo governo ontem, trabalhado pelo Ministério do Planejamento e os demais ministérios, eles trazem na sua concepção obras extremamente importantes para essa região de Mato Grosso, né? E essa região centro-oeste, já que é essa região que vem empurrando, né, vem puxando o Brasil nos últimos anos e agora tem que empurrar o Brasil também na questão das obras de infraestrutura. E especificamente para o nosso estado, o senador Wellington aqui falou antes de mim, eu não pude acompanhar porque saí, mas, por exemplo, nós temos lá uma duplicação entre Rondonópolis e Goiânia. São quase 600, 700 quilômetros de uma estrada extremamente importante que vai mudar a vida das pessoas e que tem fluxo de carga de veículos, quer dizer, é uma obra que tem atratividade para o setor público, uma vez feito a concessão, tenho certeza absoluta que alguém vai participar ali. Também a duplicação que já estamos realizando de Sinop até Itiquira, passando por Rondonópolis, depois eu quero voltar um pouquinho nessa rodovia, que está sendo duplicada, ela foi concessionada já em 2011, 2010, 11, uma coisa parecida, mas que está em andamento. Também tem a BR lá para Sinop-Miritituba, outra obra importante, a duplicação ou adequação de Comodoro de Mato Grosso, lá no oeste de Mato Grosso, até Rondônia, que vai atingir o Rio Madeira e tem uma grande exportação por aquela região. Nós estamos falando também da ferrovia de Miritituba até Sinop, depois Lucas do Rio Verde, que é outra ferrovia, e de todas as ferrovias aqui colocadas, eu diria que é a ferrovia que também tem uma atratividade muito grande, porque está no seio, no centro, né, nervoso da maior produção de soja e de milho do estado do Mato Grosso. Tem lá, hoje, 15, 20 milhões de toneladas de grãos prontas a embarcar nessa ferrovia uma vez que ela concluir. Então, tem atratividade. E também, falando um pouco da FICO, da Bioceânica, que está sendo colocada, aparentemente, eu ouvi os comentários ontem da imprensa, e eu concordo com as coisas que são colocadas, que nesse momento, se nós olharmos a construção dessa ferrovia como um todo, ela não faz sentido econômico hoje, né? Ela não faz hoje, mas tem um sentido
político, geoeconômico do Brasil, do Peru e da própria China que ultrapassa muitas vezes as decisões econômicas. São decisões importantes que tenho certeza que a China que está olhando isso não está olhando o resultado econômico agora desse negócio, está olhando para daqui 50 anos, daqui 100 anos, a importância dela no continente sul-americano, como ela se compõe com esses governos. Então, eu não quero discutir muito a validade dela. Hoje, conta por conta, é mais fácil a gente sair para qualquer lugar do Brasil, quer seja para o norte, quer seja para o Santos ou por Itacoatiara, Porto Velho ou pela FICO. É mais barato sair qualquer uma dessas alternativas do que sair pela futura bioceânica que está sendo pensada, gestada. Mas, como eu falei, em política tudo é possível, geopolítica tudo é possível, então nós não temos que ficar muito discutindo essa questão. Mas essa ferrovia, olhando ela, e eu vi o ministro antes falando rapidamente, ela separadamente ela tem grandes atratividades econômicas. O trecho Sapezal-Porto Velho, né? Nós temos ali alguns milhões de toneladas de grãos prontas a embarcar nessa ferrovia. Portanto, economicamente, ela faz sentido. Tecnicamente, faz sentido. O outro lado, o lado leste do estado do Mato Grosso, Campo Norte, Água Boa, naquela região ali, também temos ali alguns milhões de toneladas a serem embarcadas e que faz todo sentido você, então, separar todo esse conjunto pensado hoje em algumas partes, licitar isso separadamente e, no futuro, nós juntamos tudo isso. No sul do estado de Mato Grosso, eu fico pensando aqui no presidente Garibaldi, como eu não entendo do Rio Grande do Norte, ele não entende muito do Mato Grosso também, né? Mas lá, olhando para o sul do estado de Mato Grosso, nós temos uma ferrovia que liga de Rondonópolis a Santos, né? Então, pensa bem, no futuro, Lucas do Rio Verde e Miritituba para o norte, Rondonópolis para o sul, Sapezal, Porto Velho, Água Boa vindo para Campo Norte. E lá no futuro, juntar essas ferrovias, nós vamos dar um presente para as futuras gerações de Mato Grosso, igual os americanos deram há 50, 100 anos atrás para aqueles que vivem no meio oeste americano. Que a gente vai lá hoje ver ferrovia, ver hidrovia, ver estradas duplicadas, que nós sonhamos muito com isso, desejamos muito. Então, o que o governo propõe hoje, ligar as áreas de produção, tanto do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso Sul, com os rios navegáveis, é isso que o americano fez no passado. Eles estão um pouco mais perto dos rios do que nós estamos, mas é possível ligar rodoviário, ferroviário, hidroviário e depois além-mar para levar essas mercadorias com muita competição, com competitividade. Então, o governo está fazendo uma coisa que nós olhamos, é muito projeto, só uma parte vai ser feito nesse governo e, portanto, não vale. Não, ao contrário. Vale, porque eu, como agricultor, e sou engenheiro agrônomo, nasci na agricultura, e sei que se você não preparar o solo, ministro, não semear a semente, não cuidar, não vai colher nunca. Então, o que o governo, o que vocês estão fazendo nesse momento, é plantando alguma coisa para, no futuro, nós podermos colher, ter direção aonde irmos nesses projetos macros. Temos muitos outros projetos que devem ser colocados também, e que muitas vezes não passam na cabeça das grandes políticas nacionais, das grandes questões. Por exemplo, eu defendo, ministro Nelson Barbosa, quero uma hora, com tempo, sentar e conversar com Vossa Excelência. Nós temos alguns trechos de rodovias, no meu estado, no Goiás, nos outros estados, como tem no Rio Grande do Norte, com certeza, que não são essas grandes rodovias de 700, 500, 800 quilômetros para duplicação, para cuidar da malha rodoviária, mas são trechos importantes de 100 quilômetros, 50 quilômetros, que não recebem hoje a atenção do governo federal, do DENIT, e muitas vezes, politicamente, aquele município, aquela região não tem força política para colocar esses problemas na mesa, mas essas concessões poderiam ser feitas de maneira muito mais simples, muito mais, vamos chamar assim, caipira, entre aspas, como nós temos no estado do Mato Grosso, de você fazer uma concessão regional para alguém que mora naquela região, uma proposta para quem mora lá, uma pequena empreiteira, um empresário daquela região, que tem o interesse não só de cuidar da rodovia, ganhar algum dinheiro, porque ninguém faz nada se não ganha dinheiro, mas que também tem o interesse que aquilo permaneça uma via trafegável em boas condições. Não precisamos fazer uma concessão para autopista, que tenha médico, que tenha ambulância, que tenha guincho, não. Uma concessão simples para manutenção da via.
E nós temos isso em Mato Grosso, ministro Nelson. Quando fui governador, fizemos lá uns 4.000 e poucos quilômetros de rodovia, e metade delas foram concessionadas aos agricultores que vivem na região. Aquelas que estão concessionadas, todas elas estão em perfeitas condições. Andei há poucos dias lá. As que não foram concessionadas é buraco em cima de buraco e buraco esperando para poder entrar na via. Então, tem um outro trabalho a ser feito, bem mais simples, que traz um resultado enorme para a nação de não se preocupar com aquele negócio. E um pedágio simples, barato, vai resolver essa situação. Então, uma hora dessa eu quero sentar com Vossa Excelência para conversar um pouco sobre isso e mostrar como pode ser feita essa questão. E para finalizar aqui, me desculpe, eu sei que o ministro Nelson está com tempo escasso, mas eu queria falar um pouquinho da duplicação da BR-163-364 entre Rondonópolis e Cuiabá. Ela é uma pista concessionada. Eu vi aqui que tem 800 milhões previsto já dentro dessa área que está aí concessionada, mas nós temos uma enorme dificuldade. O Tesouro Nacional tem dificuldades hoje de colocar dinheiro. E nós temos ali 3 empreiteiras que estão no trecho que, se chamadas a conversar, eu, o senador Wellington, podemos intermediar isso, de sentar todo mundo junto e ver da possibilidade de transferir esses contratos, parte desses contratos, para a iniciativa privada, para que eles possam, sabe, colocar ânimo na obra, colocar gente, colocar dinheiro e fazer com que esse negócio aconteça num prazo mais curto. Porque as partes concessionadas, onde a iniciativa privada está tomando conta, dá gosto de ver, sabe, Nelson? Dá gosto de ver. Lá tem 100 quilômetros de rodovia, tem mais de 1.000 máquinas trabalhando, mais de 2, 3 mil homens. É uma festa, é a coisa mais linda de ver quem gosta de ver obra. Quando você vai na obra de comando do DENIT, dos contratos, não está acontecendo nada. Está tudo parado, com muita dificuldade. Tem uma das empreiteiras que é mais forte economicamente, está fazendo os investimentos certamente para receber no futuro. Então, acho que tem um espaço para a gente negociar e fazer com que esse trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, que vai ficar para trás, vai dificultar, inclusive, a concessionária Rota do Oeste de começar a cobrar os pedágios. Eu sei que Rondonópolis, Rosário, passando por Cuiabá, ela terá uma enorme dificuldade de cobrar o pedágio em função do não cumprimento dos prazos que o DENIT deu para entregar essas obras para essas empresas. Então, eu gostaria de me colocar à disposição, tenho certeza que o senador Wellington aqui também, o senador Medeiros, a nossa bancada inteira de Mato Grosso, politicamente tentar sentar e acertar, ver como é que nós poderíamos flexibilizar essa alternativa para que essas obras realmente possam sair. Então, ministro, não tenho nenhuma pergunta a fazer, somente reconhecer que, para o Estado de Mato Grosso, para a região Centro-Oeste, esse pacote ele foi um grande presente, um desejo antigo que nós temos, uma necessidade antiga, e que sei, como disse, não será resolvido de um dia para o outro, mas tenho a consciência absoluta de que se nós não iniciarmos, se nós não plantarmos, se nós não semearmos, não vamos colher nunca. E, para mim, esse é um início do preparo, é um plantio, e temos que perseguir e fazer isso. E a classe política de Mato Grosso, ela, com toda certeza, acompanhará tudo isso de perto e dará todo o apoio necessário para que essas obras possam efetivamente sair do papel, ir para a realidade e transformar o setor produtivo de Mato Grosso, principalmente o agrícola, em condições de que ele possa ter rentabilidade suficiente para a manutenção dessas atividades para daqui 20 anos, daqui 30 anos, 50 anos, quando outros continentes, como africanos e outros, virão para competir com o Brasil nessas áreas. Então, nós temos que pensar bem lá na frente, porque aqui a gente está mais ou menos acomodado, mas no futuro nós não sabemos bem o que vem. Então, presidente, muito obrigado pelo tempo que me excedi aqui, e cumprimentar aqui o doutor Maurício e o ministro Nelson pela presença na nossa comissão, e tenho certeza que tudo que foi dito aqui foi esclarecedor para quem está nos ouvindo e para quem vai escrever as matérias aqui. Muito obrigado. Senador Taíde, em seguida o senador Donizete. Presidente, pela ordem, só um instantinho, só para pedir licença, que eu tenho que me ausentar. E queria dizer ao ministro Nelson Barbosa que meus assessores estão aqui e vão ouvir as respostas e me passam. E acho que a hora que Vossa Excelência respondeu, Blairon me contempla também. Obrigada. Senado presidente,
Me preocupa que nós fizemos um bloco muito grande e que vai terminar sendo também difícil para o ministro responder a tudo. Se ele pudesse responder logo... Ele anotou tudo. O ministro aqui não deixa passar nada. Não, eu sei, mas ele poderia responder logo agora e ficar só com os outros 3. Porque os outros 3, inclusive, acabaram de chegar agora. Vamos ouvir o bloco? E então, fica ruim. Não, tá eu certo. sei, meus companheiros, mas nós ficamos aqui o tempo inteiro. Senadora Lício, aqui as mulheres mandam. Com a palavra... Vamos terminar, presidente. Vamos terminar. Só falta 3 oradores aqui. Eu acho que é muito rápido. Vamos tentar ser o mais breve Senador, possível, porque nós liberamos também o ministro. Senador, eu queria fazer um encaminhamento pedindo a compreensão dos 2 senadores, ou dos 2. Nós fizemos uma audiência durante todo o tempo. Alguns senadores se inscreveram e saíram e foram para outras comissões. Outros, acho legítimo, só que outros ficaram aqui todo o tempo. E o ministro mais ainda, que está com atividade, etc. Então, por que eu sugiro isso? Porque ao responder isso, o ministro pode fazer de forma muito rápida até, porque pelo que eu vi de colocações, poderia fazer isso rapidamente, e passar a esse último bloco e encerrar, liberando também aqueles que tiveram a paciência de ficar aqui e não foram a outras comissões. Como foi acertado no início dos trabalhos? Não é justo com quem ficou. Daíde. Foi de 2 em 2 no início dos trabalhos? Já foi de 2 em 2, já passou para 3 em 3, já passou para 4 em 4 e agora está... Só Deus sabe. Vossa Excelência, então, determina, por favor. Com a palavra, o ministro. Respondendo, então, rapidamente, a senadora Fátima perguntou sobre a barragem de Oiticica. Ela está nas prioridades do Ministério da Integração, ou seja, mesmo com o contingenciamento, ela está preservada, é uma das obras que está preservada, já tem cerca de 30% já concluído e nós esperamos concluir essa obra dentro do prazo inicialmente previsto. Sobre o VLT de Natal, a senhora entregou o pedido para a inclusão do PAC 3, vamos analisar isso, vamos analisar também a melhora da ligação com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Sobre as operações de crédito, Vossa Excelência já mencionou na reunião com o ministro Levi, os pedidos de operação de crédito por parte de prefeituras e governos estaduais dependem da autorização do Ministério da Fazenda. Eu sei que a intenção do Ministério da Fazenda é começar a liberar essas autorizações de financiamento nesse segundo semestre, até porque liberando agora isso vai começar a ser efetivado lá para o final do ano e início do ano que vem, que leva um tempo. E na questão de inserir o Rio Grande do Norte nas concessões, acho que é possível, como eu falei em outras respostas, nós temos adotado esse modelo de fazer um pedido de manifestação de interesse. Então, se tiver uma rodovia, um porto ou uma expansão ferroviária no Rio Grande do Norte em que há agentes privados interessados em estudar e, posteriormente, construir e assumir essa concessão, existe um caminho para apresentar isso, dependendo do ativo, se for um porto, com a Secretaria dos Portos, se for rodovia ou ferrovia, com o ministro Antônio Carlos, e nós participamos de todo esse processo. Então, é usar isso e nós estamos à disposição para receber essas sugestões. A senadora Lídice fala da urgência e prioridade para o aeroporto de Salvador, que eu concordo. É um dos aeroportos que necessita de expansão. Tivemos conversas ontem com o governador Rui Costa, em que ele manifestou isso, manifestou também a preocupação com a FIOL. A FIOL é uma das obras que nós estamos tendo que diluir a sua execução devido à restrição orçamentária. Estamos em contato com o governador e também com alguns investidores que manifestaram interesse em assumir essa construção para verificar se ela pode ser também uma ferrovia a ser concedida, principalmente transportando produtos petroquímicos do Sudeste para o polo petroquímico de Aratu. Então, mas isso está preliminarmente, mas já foram começados os entendimentos para ver se é possível adequar essa ferrovia ao modelo que nós estamos adotando para outras ferrovias. Sobre a questão do CEPLAC, eu não tenho o conhecimento detalhado que Vossa Excelência tem, mas prometo que vou colocar o secretário Genildo, que é o encarregado de todas as carreiras e contratações, para analisar isso e dar uma resposta a Vossa Excelência.
A senadora Lucavânia mencionou várias rodovias que ainda não estão no plano de concessões. Eu quero aproveitar um comentário do senador Blairo Maggi para ver se aplica aqui. Nós estamos dispostos a estudar também essas concessões regionais. Concessões de manutenção, não implicam necessariamente duplicação ou ampliação de capacidade, mas é uma concessão de manutenção. É algo que nós temos estudado há bastante tempo. O governo federal até agora não fez isso, seria uma concessão do chamado CREMA. É uma coisa que recorrentemente aparece. Queremos sim ver quais são as experiências bem-sucedidas em Mato Grosso para ver se pode ser adotado em outras áreas. Eu acho que isso se aplica às rodovias, a BR-364, 452, mencionado pela senadora Lucavânia. Na questão da 153, é uma empresa que está com problemas de caixa, está tentando ou arrumar sócios ou, eventualmente, vender a sua participação nessa concessão para que outra empresa assuma. Esse é um negócio privado, o governo, obviamente, tem interesse que isso seja concluído, solucionado o mais rápido possível para retomar as obras na 153. Mas, nesse momento, são os entendimentos entre a empresa que ganhou essa concessão, que tem problemas de caixa, e vários agentes financeiros para passar o negócio ou atrair novos sócios e continuar a obra. A questão da CELG, a senadora apoiou a iniciativa já em curso do governo federal. Eu acho que nós temos exemplos bem-sucedidos de privatização de distribuidoras elétricas no Maranhão, que depois da privatização aumentaram muito a sua eficiência e melhoraram o serviço aos consumidores. E nós queremos ampliar isso para outras distribuidoras que hoje estão sob o controle da Eletrobras. A principal delas e a primeira delas é a CELG. No caso da Norte-Sul, já há interessados, mas esse é um assunto privado que eu prefiro que a gente discuta no momento que a gente apresentar o edital. Já há interessados concessionários no Brasil e há também interessados internacionais em assumir essa concessão. Senador Blairo, só agradeço os seus comentários e eu acho que o senhor entendeu perfeitamente. Nós vivemos num sistema político, eu acho correto, de mandato de 4 em 4 anos com reeleição. Mas isso não implica que a gente não tem que fazer projeto de longo prazo. Então, uma crítica de que eu estou fazendo um projeto hoje que vai durar mais de 4 anos, para mim não é uma crítica, é um elogio. Eu estou pensando no longo prazo. Tem projetos de infraestrutura que duram 4, 8, 10 anos. E nós temos, não é porque o mandato é de 4 anos que nós vamos nos limitar a fazer projetos que só podem ser concluídos em 4 anos. O senhor entendeu perfeitamente a lógica da ferrovia bioceânica, que, como o senhor falou, tem uma saída para o norte de Mato Grosso, para o oeste de Mato Grosso, para o leste de Mato Grosso e para o sul de Mato Grosso. No futuro, com certeza, tudo isso vai ser integrado. E é isso que a ferrovia bioceânica se propõe, e para isso a gente tem que começar a planejar. E nós vamos estar vivos aí, né, agora. Ministro? E nós vamos estar vivos. Vamos estar vivos. Senador Taíde com a palavra, depois senador Donizete. Ministro, senhor presidente, muito obrigado. Ministro, eu não tive tempo de montar aqui um trabalho para esse debate. Mas como o Ministério do Planejamento é de extrema importância para a economia desse país, eu não poderia deixar de vir aqui, pelo menos, para fazer um registro. Eu percebo, ministro, que este plano de concessão é mais um engodo ao povo brasileiro. Em 2012, ministro, foi lançado o mesmo plano de concessão, designando 241 bilhões de reais a essas concessões. Lamentavelmente, 186 bilhões de reais não saíram do papel, ou seja, somente 55 bilhões de reais foi efetivamente usado. E isso na época que a nossa taxa Selic estava 7,25, juro extremamente baixo para os dias de hoje, de 13,75. Então, eu percebo que, lamentavelmente, esse plano de concessão é mais uma pauta política para mudar o foco e desviar a crise econômica do nosso país. Espero eu estar errado, enganado, que assim o Brasil ganha e eu reconheço depois o meu erro de estar colocando aqui essas palavras. Nós sabemos, ministro, que o cenário político hoje do nosso país
é um dos piores do mundo, é um dos piores do mundo. Só para se mostrar o tamanho da irresponsabilidade deste governo em administrar a coisa pública, eu quero dar aqui só um exemplo muito rapidamente. O FIES, em 2013, gastou 7,5 bi. Isso tem a ver com Vossa Excelência, que é o homem que também tem dinheiro, ou melhor, que paga. Em 2013, o FIES gastou 7,5 bilhões. Em 2014, 13,7 bilhões. Pronatec gastou, em 2013, 4,4 bilhões. Em 2014, 5,2 bilhões. Seguro defeso, 598 milhões em 2013, em 2014, 2 bilhões 117. Seguro-desemprego, gastou 22 bilhões em 2013 e 2014, 32 bilhões de reais. Isso aqui é só um retrato do tamanho da irresponsabilidade que foi administrar esses programas com um só intuito de ganhar as eleições, e aí sim ganhar as eleições, tiveram êxito. Mas isso aqui é só um detalhe. O nosso país hoje beira a casa dos 5 trilhões de reais de dívida bruta interna e externa. Ministro, eu percebo que o país está na contramão do crescimento. Inflação. Inflação é o bicho-papão do governo, aonde eu vejo que, como empresário, como contador que fui, como tributarista que fui, a lei de mercado, ela por si só, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, ela equilibra essa inflação, ela domina essa inflação. Não. Mas o governo ele só tem um remédio a aplicar à inflação no Brasil. E aqui eu não estou me referindo só ao governo PT, não, a outros governos. Aumentar taxa de juros. Aumenta-se taxa de juros para combater a inflação. Ok. Com isto, então, vem a danada da recessão. Com essa recessão, ninguém compra, ninguém vende, ninguém produz, os nossos empresários estão desmotivados, desacreditados e por aí afora. Com esse aumento da recessão, com esse aumento da taxa de juros, eu quero voltar à perda de poupança popular. Né? Essa perda de poupança que chegou agora, só este ano, a 32 bilhões de reais. Nós sabemos a consequência dessa perda de poupança, que é o mercado imobiliário, que não está em crise, parou no país e é um dos segmentos que mais emprega, ministro. Com essa recessão, com essa perda de poupança, vem então o dragão chamado desemprego, que o Brasil hoje está aí com 8,72. Mas que, na verdade, esse desemprego hoje no Brasil, quando você vai para o jovem de 18 a 29 anos, mais o seguro-desemprego, e mudando essa metodologia do PNAD contínua, chega a 20,67 e não a 8%, viu, ministro? Essa é a verdade. Então vem esse desemprego. Depois desse desemprego, então, aí vem a criminalidade. Ministro Barbosa, eu disse isso para o ministro Levi. Não seria muito mais aconselhável, ao invés de trilhar neste caminho tão danoso para o país, investir na produtividade? Foi o que fez os Estados Unidos em 2008, quando explodiu lá a crise. Em dezembro de 2007, a taxa de juros do país, Estados Unidos, era 4,25. Quando chegou no final do ano, estava 0,50. E o desemprego, que era o bicho-papão, passou a crescer, então, os empregos e a economia começou a funcionar. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, por que não investir na produtividade? Por que não chamar os nossos empresários, mas muito rapidamente, para uma conversa? Sentar todos esses empresários numa mesa e incentivá-lo, porque estão todos desmotivados, sem esperança, enfim.
Eu queria colocar isso aqui a Vossa Excelência. A senadora Lúcia Vânia disse sobre a BR-153, que tem a ver com o nosso estado do Tocantins, está aqui o senador Donizete. Essa concessão que foi dada à empresa do Lava Jato, que é a Galvão Engenharia. Eu participei deste leilão tão bem sucedido na época, com 46% de deságio, que seria a duplicação de Anápolis, a aliança no Tocantins, não é? E que, de repente, agora o BNDES não tem o dinheiro para fornecer a esta empresa, e essa empresa também está com problema. A Ferrovia Norte-Sul, quero ratificar aqui as palavras da senadora, que também está paralisado um grande trecho dela. Nós temos uma BR-010 no Tocantins, que é a espinha dorsal da nossa, sem ser a 153, é a espinha dorsal. E nós estamos logisticamente no centro desse país, e até hoje essa rodovia, ministro, não foi pavimentada. E nós fizemos diversas ações políticas pedindo, inclusive está no LOA. Eu gostaria que o Vossa Excelência olhasse com carinho essa BR-010 e também a BR-235, a 235. Que também é outra BR muito importante para nós. E aqui eu estou encerrando, senhor presidente, as obras inacabadas aqui que o senador Blairo disse, nós acabamos de criar uma subcomissão na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, uma subcomissão para verificar as obras inacabadas Brasil afora, que é gravíssimo. Não só as inacabadas, mas empenhadas e não iniciadas. Por derradeiro aqui, ministro, eu queria só fazer um comentário sobre o Sistema S, que qualifica a nossa mão de obra, que também tem muito a ver com a pasta de Vossa Excelência. Nós sabemos que a nossa mão de obra é desqualificada e a produtividade dos nossos trabalhadores é uma das mais baixas do planeta Terra. E esse Sistema S, composto por SESI, SENAI e Companhia Limitada, recebe contribuições sociais que já está mais que consagrado, que é tributo. Está lá criado através da Carta Nossa Maior, no artigo 149, que é tributo. Hoje eles têm 15 bilhões aplicado no mercado financeiro. Isso eleva o custo Brasil em 3,1. Eu pergunto a Vossa Excelência, se isto é tributo, por que até hoje essas receitas do Sistema S, que não está sendo usado para qualificar a nossa mão de obra, e assim o nosso país não vai crescer mesmo se não tiver mão de obra qualificada, e hoje estão no mercado financeiro, por que essas receitas não compõem o orçamento da União? Isto é um crime, e eu pergunto por que elas não compõem o orçamento da União. Eu só queria fazer esse registro, ministro, e dizer que eu tenho uma admiração especial por Vossa Excelência, pelo ministro Levi, pelo ministro Gabas. Eu tenho uma admiração muito grande. E espero que a presidente Dilma venha dar autonomia às Vossas Excelências para que os senhores conserte toda essa balbúrdia que esse governo fez ao longo dos anos. Não só a presidente Dilma, mas também o presidente Lula. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro. Donizete. Disse o poeta compositor Raul Seixas, eu não preciso ler jornais, porque mentir sozinho eu sou capaz. Eu, quando vejo os jornais, na TV, as revistas, e às vezes quando vejo meus colegas da oposição falar, eu fico mais adepto desses dois versos do Raul Seixas do que nunca. Porque é um país que cresceu a sua produção de grãos em 130%. Um país que cresceu o transporte passageiro aéreo em 154%. Um país que cresceu a produção de veículos em 185%. Um país que cresceu a movimentação portuária em 100%. Nos últimos 12 anos, não pode ser um país que é uma balbúrdia e nem pode ser um país que não cresceu e que está destruído. E aí eu fico
pensando, e devo dizer, senador Garibaldi, nosso presidente, eu estou apresentando a emenda à Constituição, no artigo 165, que obrigue o Poder Executivo a planejar o país no horizonte de 30 anos. Sair do que a gente faz do PPA e pensar 30 anos. Ontem, quando eu vi a exposição do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, lá no Palácio do Planalto, eu vi que a gente está no rumo certo. A gente está pensando o país, não é só para agora. Eu disse na reunião dos senadores e com os governadores que nós não podemos ficar só resolvendo urgente, a gente tem que antecipar, a gente tem que resolver coisas que são importantes, pensando de longo prazo. E aí eu quero parabenizar a presidenta Dilma, o ministro Nelson Barbosa, pelo programa de logística que foi apresentado e que está em curso, porque ele tem uma visão de longo prazo, não é uma visão só de curto prazo e de superar problemas imediatos. Agora, eu queria, ministro, e eu tive que me ausentar, quero justificar, porque eu fui presidir a Comissão de Meio Ambiente e Controle numa audiência pública que eu tinha feito o requerimento, que é sobre PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. Tivemos um debate muito importante lá, né, que coloca a necessidade de que o governo, o legislativo e a sociedade façam um debate sobre isso, porque tem muita importância e não pode só a União arcar com isso e ficar com a responsabilidade de debater, mas envolver toda a sociedade. E a minha pergunta aqui a Ferrovia Leste-Oeste está em curso até já Luiz Eduardo Magalhães. Ela não aparece. Nós estamos abandonando a ferrovia ou porque ela já está dentro de uma outra programação, né? E existe uma discussão também sobre a questão da Leste-Oeste de que ela não chegaria mais a Figueirópolis, que ela faria um novo traçado para chegar a Campo Norte, porque, na verdade, a Leste-Oeste está prevista nos traçados iniciais, em curso, que ela chegaria a Figueirópolis, aí subiria para Campo Norte para continuar para o destino dela. Então, a minha pergunta é nesse sentido. A outra, parece que já foi respondida, mas ainda não estou muito claro, é a questão da concessão da 153. No Brasil, nós estamos com um defeito muito grande, senador Garibaldi. A gente mata o cavalo para matar o carrapato. A gente está querendo destruir as empresas nacionais, que inclusive são empresas que exportam serviço, traz divisa para o país, né, em função de que algumas pessoas cometeram os erros. Eu acho que isso está errado, acho que o governo tem que agir muito mais rápido do que já agiu, no sentido de garantir que essas empresas possam continuar cumprindo a sua função de empregar, gerar riqueza para o nosso país, e aí não permitindo que as empresas fiquem inabilitadas. E aí há que fazer um discurso com os órgãos de controle, com o judiciário, para poder salvar isso. Porque que, na verdade, do ponto de vista, me parece que há uma tentativa, e o senador Ataíde certamente não participa disso, eu tenho certeza que não, uma tentativa de que o Brasil se desestruture, que o Brasil quebre de fato, porque ele não está quebrado, é uma falácia, né? Que o Brasil quebre de fato, que o Brasil não tenha condição de persistir nessa questão da composição do BRICS para poder viabilizar esse novo polo econômico, essa questão do banco, que é importante, para que mantenha, né, a hegemonia econômica norte-americana através dos seus bancos, através do FMI, para impor para o resto do mundo. E o BRICS é uma contraposição a isso. E aí interessa que o Brasil se desestruture, que quebre. Infelizmente, eu disse ontem, respondendo o senador Caiado e o senador Aécio, que eles disseram, não, depois vai vir o desalento, porque isso é só um engodo, etc. Eu disse para eles que realmente eles iam ficar desalentados, porque isso ia dar certo e eles iam continuar chorando as pitangas nos corredores, porque a presidenta Dilma sabe o que está fazendo e vai conduzir, junto com sua equipe econômica, sua equipe de gestão, o país para a retomada do crescimento
que eu não vejo dificuldade para isso. Senhor presidente, o artigo 14, por favor, porque o Donizete citou o meu nome. Me permitiria o artigo 14? Pois não, senador, está aí. Senhor presidente, o que eu coloquei aqui para o ministro, eu coloquei com a minha experiência que eu tenho aos meus 55 anos de idade, vindo da contabilidade de porta aberta por 14 anos, como tributarista que eu fui e professor durante 5 anos, e 30 anos administrando empresa. Portanto, não é uma pessoa qualquer que vem aqui fazer essas colocações e dizer que o país está na contramão do sucesso. Ao invés do nosso senador Donizete, com toda a vênia, que ao longo da sua vida foi tão somente um militante do PT, e que eu tenho o maior respeito, e de outros partidos. Então eu percebo, e agora acaba de chegar a este Senado Federal, através também de uma suplência da senadora, e eu acho, com toda a vênia, senador, que pato novo ele tem que mergulhar um pouco mais raso. Nós temos conhecimento, senador Caiado, um homem com uma belíssima história profissional e parlamentar, como também o senador Aécio Neves, que Vossa Excelência colocou, que também é merecedor. Nós não estamos aqui a torcer para o pior. E eu acabei aqui a minha palavra dizendo que eu estou torcendo para que a Presidente da República dê aos ministros, que eu me referi, ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, tão competente, conforme a sua biografia está aí para todos verem, como o ministro Levi, como o ministro Gabas, que Vossa Excelência tenha autonomia para tirar esse país do local, do momento, da situação que ele se encontra. E quem está dizendo isso agora não é só um senador da República, são as ruas. É mais de 70 milhões de brasileiros dizendo que o PT quebrou o Brasil. Não sou eu. Não vai ser aqui um versículo de Raul Seixas, escrito por um bruxo, que venha desfazer a palavra desses 3 senadores da República. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não vou polemizar, senador, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, tal como eu. Ele chegou aqui também via suplência, nós dois temos histórias diferentes, né? Ele não conhece a minha história, não sabe por onde eu passei, então ele pode dizer o que ele disse, mas nós dois certamente vamos conversar mais. Agora, quanto ao desenvolvimento do país, o que tem falado o senador Caiado, o senador Aécio e o próprio senador Ataíde, eu não concordo, o país não quebrou, o país está bem, é preciso ler em outras cartilhas, infelizmente, mas o que eu posso fazer? A do neoliberal não vai resolver. Com a palavra, o ministro Nelson Barbosa. Bom, respondendo as colocações do senador Ataíde, como eu tinha já colocado por ocasião das perguntas do senador Caiado, o governo eu acho que avançou bastante. Acho que os números que a gente apresentou aqui, eles podem ter ficado abaixo do que o governo tinha planejado inicialmente, mas ainda assim é um crescimento. Nos últimos 4 anos foram concedidos uma extensão de rodovias maior do que nos últimos 16 anos. No primeiro mandato da presidente Dilma, o volume de concessões de rodovia foi maior do que nos mandatos do presidente Lula e Fernando Henrique combinados. Já na área de ferrovias, a gente construiu mais de 1.000 quilômetros. Deveríamos ter construído mais. Por isso nós estamos com uma proposta aí para acelerar isso. Mas nos últimos 4 anos foram construídos mais de 1.000 quilômetros de rodovia. Mais do que nos 8 anos anteriores, de ferrovia. Mais do que nos 8 anos anteriores. Até a presidente ontem fez até uma autocrítica. Estou me comparando a mim mesma, porque no governo Lula era ela que era a chefe da Casa Civil e administrava o PAC. Então, acho que assim, é importante a gente ter uma autocrítica.
É importante se cobrar mais, mas é importante também reconhecer o que avançou. E, principalmente, ter muita calma. Eu não acho que o Brasil está quebrado, eu não acho que o Brasil está numa situação fora de controle. Eu acho que nós estamos enfrentando algumas dificuldades que a gente já enfrentou na nossa história. Já enfrentamos dificuldades como essa no início dos anos 80, já enfrentamos dificuldades como essa no final dos anos 90. Essas dificuldades requerem que a gente adote algumas medidas, que são medidas restritivas no curto prazo, mas que viabilizam a recuperação do crescimento mais à frente. Então, é uma questão de perspectiva. Uma medida que pode ter um impacto restritivo nos próximos meses, mas ela vai viabilizar o crescimento mais rápido no próximo ano. Agora, tem medidas que podem recuperar o crescimento da economia nos próximos meses e inviabilizar o crescimento da economia nos próximos anos. Então, agora nós estamos tomando os remédios necessários para curar os problemas que apareceram, que são fruto tanto da própria evolução da economia brasileira, como mudanças no cenário internacional. Concordo integralmente com o senador Ataíde, que eu acho que também é a opinião do senador Donizete. A chave agora é aumentar a produtividade. O senhor mesmo colocou, o trabalhador brasileiro, que relativamente tem uma produtividade mais baixa, mas é importante colocar que não é uma falha do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro trabalha um volume de horas igual ou maior do que é trabalhado nos países desenvolvidos. Se essa produtividade, a produtividade do trabalho, ela é resultado de várias coisas. Uma das coisas é ter uma melhor infraestrutura, ter estrada melhor, aeroporto melhor, telefone mais rápido, internet, banda larga mais rápida. Então, é por isso que, para aumentar, o nosso foco é aumentar a produtividade e qualificação. Então, a gente está tentando fazer isso em 4 eixos. Um é aumentar o volume de melhorar o capital por trabalhador, principalmente capital de infraestrutura. É nisso que esse plano se insere, mas não é só logística, é também energia, que vai ser objeto depois de um anúncio de novas iniciativas.